Muito bem. Se essa era a primeira fase da discussão, o que ocorreu? E aí o Dr. Marcos Neder falou de uma forma muito sutil. Eu vou ser um pouco mais incisivo. O que ocorreu e que eu vejo que ocorreu nos últimos anos, especialmente a partir da jurisprudência do atual CARF, antigo Conselho de Contribuintes? Cresceu a indignação. Onde a gente encontra a indignação em textos jurídicos? Se um dia eu tiver tempo, essa é uma das minhas ideias que eu tenho acalentado. Fazer uma análise jurídica dos advérbios e dos adjetivos nos acordos. Peguem o acórdão da Grendene. Está lá, direitinho. Fez tudo religiosamente. Ou seja, se através dos advérbios e dos adjetivos, eu encontro, não só na jurisprudência administrativa, mas também na jurisprudência judicial, a manifestação de uma certa indignação com o quê? A indignação que eu diria, em primeiro lugar, com a esperteza. Não com a inteligência. A indignação não é com a inteligência. A indignação que eu encontro é com a esperteza. Com a forma pela forma. A indignação com as montagens jurídicas que não tenham um conteúdo maior. As operações circulares. Anda, 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 anda. E como diriam os italianos, tutto rimane tale quale. Ou seja, vai, 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 o patrimônio continua o mesmo, nada mudou, mas obteve-se uma dedução, obteve-se uma redução de tributo e assim por diante. E aí os exemplos poderiam ser lançados. Operações de intragrupo, empresas de papel e assim por diante. Com isso deflagrou-se uma reação, e aqui está o ponto, a indignação deflagrou uma reação sem parâmetros prévios para rejeitar as operações do contribuinte. A reação foi, digamos assim, até certo ponto emocional, mas sem um quadro referencial dentro do qual se pudesse balizar este debate. Se nós pegarmos, e eu fiz aqui uma listagem, eu não quero me estender muito, mas eu listei aqui 20 expressões ou palavras que eu encontrei em jurisprudência. É interessante ver o que a jurisprudência qualifica. Por exemplo, intenção, ocultação, objetivo diverso, falta de vivência, estratagema, discrepância, desnaturamento da função, disfarce, esconder, encobrir, falta de motivação, engano, fingimento, pessoa jurídica de papel. Ou seja, o que é isto? Tá? Aqui está se referindo à jurisprudência. Está se referindo a algo que ela enxerga, mas não consegue balizar. O que esta reação levou? Levou a uma ampliação do conceito de simulação. O fisco começou a rotular de simulação tudo aquilo que ele não concordasse. Ah, isso é estranho, diferente, esquisito. Ah, então isto é simulação. Isto a simulação passou a servir de um rótulo para tudo aquilo que o fisco discordasse. Eu estou tranquilo de afirmar que hoje, em matéria de planejamento tributário, a simulação é uma palavra à procura de um significado. Cabe tudo debaixo de simulação hoje, à luz da jurisprudência. Tanto operações que podem envolver, inclusive fraude à lei, podem envolver abusos nítidos, como operações sustentáveis, como operações que deveriam ser admitidas pelo fisco. Esse aqui é o grande tema, é o grande desafio. Com um desdobramento relevante. É de que, se a operação é simulada, então a multa é agravada. Esta é a lógica que nós temos hoje na realidade da jurisprudência. E se a multa é agravada, esse é caso de representação criminal.
a lógica. Então, onde está o ponto de partida? O ponto de partida está na ampliação do conceito de simulação sem a prévia definição de parâmetros de exame, de discussão e de análise. De minha parte, eu procurei denunciar essa falta de parâmetros num artigo que eu publiquei, que é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tá? Ou seja, nem lá, nem cá. Precisamos encontrar o que é a nossa praia. Isto criou o pior dos mundos. Uso essa expressão de pior dos mundos, que foi uma expressão que um colega do Rio de Janeiro me disse com toda essa veemência. Por que o pior dos mundos? Primeiro, há uma indefinição quanto às hipóteses, não se sabe o que está protegido e o que não está protegido, e a aplicação da pior sanção possível, como consequência. Indefinição na hipótese e agravamento na consequência. Esse é o pior dos mundos. Isto gera, inegavelmente, insegurança. E aqui eu não quero abrir o debate sobre segurança, mas quero dizer com todas as letras. Quando eu falo de segurança, eu não estou falando na segurança clássica liberal, não. Eu estou falando na segurança da sociedade de risco, que é aquela segurança que é enfrentada por procedimentos abertos, por discussões abertas e por consciência da própria responsabilidade naquele contexto. Mas se a gente quiser, podemos depois aprofundar a conversa sobre segurança. Muito bem. Se esse é o quadro de hoje, qual é o day after? Sempre tem um day after. A meu ver, eu tenho um grave problema, uma grave consequência que se pode perceber. O Dr. Marcos Neder falou dos investimentos. Olha, é verdade. Mas o investimento é importante, mas acho que tem que se colocar ao lado um outro ponto, que é o do abafamento da criatividade. O contribuinte precisa ser criativo. O mundo atual é um mundo complexo, de mudanças relevantes, de uma grande fluidez e de uma grande velocidade. Se ele não for criativo para se adaptar a esse tipo de mundo, ele estará numa grande desvantagem. Day after do lado do contribuinte. Mas há um outro day after também que tem que ser mencionado, que é, na medida em que o pêndulo vai demais para o lado do fisco, isto abre espaço para os excessos, risco do excesso, e o risco do excesso me traz o risco da responsabilização. Eu recebi essa informação de procuradores no âmbito dos estados, de que há procurador do estado sendo processado por dano moral por haver inscrito indevidamente uma dívida tributária. Eu digo como informação, eu não vi os autos, mas eu acredito em quem me deu essa informação, porque era um procurador. Tá?